vamos falar um pouquinho sobre o ambiente hospitalar, né, ecossistêmico, onde eu vou explicar um pouquinho sobre o lugar, o espaço, o território no qual os trabalhadores da saúde, formados por diversas categorias, atendem às inúmeras necessidades de saúde do usuário, né, os quais buscam de forma individual ou coletiva os serviços e ações no nível da promoção, prevenção e recuperação da saúde. As medidas de precaução têm como objetivo a prevenção, transmissão de micro-organismos, abrangendo medidas referentes ao paciente e aos profissionais da saúde, que podem servir de veículos de transmissão, né? Que pode servir de veículo de transmissão. O maior objetivo é reduzir ou eliminar a disseminação entre pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde, ou o inverso, além de um portador são ou um portador doente, né, para outro. Agora vem as precauções padrão. É o conjunto de medidas aplicadas durante a prática assistencial para o cuidado a todo e qualquer paciente, independente do conhecimento de seu diagnóstico, ou seja, todo e qualquer paciente atendido deve ser considerado como como potencialmente portador de uma doença contagiosa, né, transmissível. E os equipamentos e materiais necessários que a gente deve estar usando sempre, sempre, é água, sabão, sabão com antisséptico, clorexidina, desgermante, né, 2%, se possível papel toalha, álcool 70, na apresentação líquido ou gel, e equipamentos de proteção, né, individual para o uso de acordo com a exposição, avental, máscara, óculos de proteção, ou protetor facial também, né, as luvas. E vem também as precauções específicas, né? As precauções específicas são aplicadas para pacientes nos quais há suspeita ou confirmação de colonização ou infecção por patógeno transmissíveis e epidemiologicamente importante, né? Requerem medidas de controle adicionais baseadas na forma de transmissão deste patógeno, a saber, transmissão por contato, as transmissões por via respiratória, por gotículas, aerosol, né? As precauções específicas podem ser combinadas para as doenças que apresentam múltiplas vias de transmissão. Quando adotadas, elas sejam isoladas, né? Ou combinadas, né? Devem ser usadas, associadas às precauções padrão. E devem ser também adotadas em todos os pacientes infectados ou colonizados com micro-organismos de impacto epidemiológico, bactérias multiresistentes que possam ser transmitidos por contatos diretos ou indiretos, né? Os equipamentos que a gente precisam também usando, né, os materiais necessários é água, sabão, antisséptico, né, a clorexidina, desgermante 2%, se possível, papel toalha, né? Como eu já falei, o álcool 70 na apresentação líquida ou em gel, equipamento de proteção individual para o uso de acordo com a exposição, as luvas de proteção, máscara, o gorro, que eu não tinha falado, né? Avental de baixa gramatura, o tipo de avental, né? Tem variações de acordo com a assistência prestada, o óculos também, né? Ações respiratórias por gotículas. São pacientes portadores de infecções por micro-organismos transmissíveis por gotículas, que podem ser gerados por tosse, espirro, conversação. As gotículas são partículas grandes, as quais atravessam longas distâncias, chegam a atingir aproximadamente 1 metro. Não se mantêm suspensas no ar, porém se depositam no chão ou superfícies. Devem ser adotados para esses pacientes com suspeita ou diagnóstico de doenças transmissíveis por gotícula de saliva. Equipamentos e materiais necessários: água, sabão ou sabão antisséptico, clororexidina desgermante 2%, se possível, papel toalha, álcool a 70%, líquido ou em gel,
Os equipamentos individuais de proteção, de acordo com a exposição, é a máscara cirúrgica, que já está associada à precaução padrão. Precauções respiratórias por aerosóis. São indicadas para pacientes com suspeita ou infecção comprovada por micro-organismos transmitidos por aerosóis, que ficam suspensos no ar e que podem ser dispersos a longas distâncias. Devem ser adotados em todos os pacientes com suspeita ou diagnóstico de doenças transmitidas por aerosóis. Equipamentos e materiais necessários: água, sabão ou sabão com antisséptico, clororhexidina degermante 2% se possível, papel toalha, álcool a 70%, tanto na apresentação líquida quanto na em gel. Equipamentos de proteção individual: máscara PFF2 ou NR95, que também está associada à precaução padrão. Medidas de precaução para a Covid-19. A Covid-19 caracteriza-se geralmente por uma síndrome respiratória aguda. Entretanto, o espectro clínico é bastante amplo, desde indivíduos assintomáticos, sintomas de resfriado comum, pneumonite e até insuficiência respiratória. O período de incubação médio é de 5 a 7 dias e pode variar de 1 a 14 dias. O período de transmissibilidade ainda é incerto. Estudos preliminares com outros coronavírus sugerem 7 dias após o início dos sintomas. É altamente transmissível. Estima-se que um indivíduo infectado possa contaminar outros 2 ou 3 indivíduos. A forma de transmissão do SARS-CoV-2 é por gotículas respiratórias inoculadas, de forma direta ou indireta, ao entrar em contato com a mucosa oral, nasal ou ocular. Em algumas situações em que há produção de aerosóis, pode-se haver transmissão por aerosol. Devem ser adotadas em todos os pacientes com suspeita de diagnóstico positivo para Covid-19. Equipamentos e materiais necessários: água, sabão ou sabão com antisséptico, clororhexidina degermante 2% se possível, papel toalha, álcool a 70% tanto na apresentação líquida quanto na de gel, e equipamentos de proteção individual, aos quais são máscara cirúrgica, indicada para transmissões respiratórias por gotículas, máscara PFF2 NR95, indicado para transmissão respiratórias por aerosol. A infecção do trato urinário é responsável por 35 a 45% de todas as infecções adquiridas em hospitais, sendo esta a causa mais comum de infecção nosocomial dos pacientes hospitalizados. Mais de 10% são expostos temporariamente à cateterização vesical de demora. Este fator isolado é o mais importante, pois predispõe esses pacientes à infecção. Em uma unidade de terapia intensiva também é expressivo seu uso. Existem vários fatores de risco, os quais são associados à infecção causada durante o uso do catéter vesical de demora, entre eles a colonização do meato uretral e a duração da cateterização. A infecção urinária hospitalar é facilitada pelo uso de sonda durante o período de internação, apesar de qualquer pessoa conter ou desenvolver durante a hospitalização. No tratamento, pacientes assintomáticos de baixo risco não são tratados. Já os pacientes sintomáticos e de alto risco são tratados com antibióticos e medidas de suporte. O catéter deve ser substituído quando o tratamento começa. As medidas mais eficazes para a prevenção são evitar a sondagem e remover a sonda o mais rapidamente possível. Também reduzem o risco a otimização da técnica asséptica e a manutenção de um sistema fechado de drenagem. Cateterismo intermitente tem menos riscos do que o uso de um catéter permanente e deve ser usado sempre que possível. A profilaxia antibiótica
E catéteres revestidos com antibióticos não são mais recomendados para pacientes que exigem catéteres de demora a longo prazo.